Se você quer saber quais produtos são mais importantes para a sua farmácia e como gerenciar o seu estoque de maneira eficiente, precisa conhecer a curva ABC. Segundo pesquisa feita pelo IFEPEC, 36,2% das pessoas que entraram na farmácia e não compraram nada, o principal motivo foi a falta de estoque. Mas esse número diminuiu desde o ano passado. Ou seja, as farmácias estão comprando melhor e de maneira mais eficiente. E você, está? Nesse podcast eu conversei com ele, que é especialista em compras e está no segmento farmacêutico há mais de 10 anos. Esse tema ele é muito interessante porque ele gera muita dúvida. Ele possui um curso na plataforma da Universidade da Farmácia falando sobre curva ABC, mas nesse episódio nós respondemos perguntas que vocês mandaram pra gente. A lucratividade dos itens ela não tem nada a ver com quantidade vendida. Ele explicou como você deve olhar para os produtos que vendem. 80% da minha venda estão na mão de apenas 20% desses produtos. E que não existe uma fórmula mágica. Esse medicamento é curva A, isso não existe. Na minha loja ele é A. A curva ABC ela gera muitas possibilidades dentro do negócio e ela gera muitas interpretações, algumas equivocadas, outras com um pouco mais de coerência, mas sempre gera muita dúvida, porque a curva ABC ela é aplicável não só no nosso ramo farmacêutico, mas em qualquer outro ramo. E aí cada ramo vai trazer sua especificidade para dentro do conceito do que é curva ABC, né? Fiz o pedido e saiu pouquíssimos itens de curva A, se isso é normal. Absolutamente normal. Né? Na verdade, não só normal, como muito esperado. É um conceito que a gente traz muito assim do nosso negócio, que eu tenho muitos itens de curva A dentro da minha loja, porque eu tenho a sensação que eu estou vendendo muitos produtos, determinados itens e tudo, mas eles não são muitos. Os produtos de curva C, eles são poucos na variedade, mas eles são muitos em volume, na quantidade. O que eu quero dizer com isso? Eu vendo muito de um item só. E aí me dá a impressão que eu estou vendendo muitos itens de curva A, mas não. Né? Seguindo a metodologia de Pareto aí, que traz que 80% dos meus resultados está na mão de 20% dos meus esforços, quando a gente traz isso para dentro do conceito da curva ABC, a gente está falando nada mais, nada menos que 80% da minha venda de alguns produtos estão na mão de apenas 20% desses produtos. Isso quer dizer que a cada 10 itens que eu tenho dentro da minha loja, apenas 2 é de curva A. E esses 2 me garantem um volume de venda muito grande. Eles são vendidos em muitas quantidades. Então é super normal que saia no pedido poucos itens, vai sair muita quantidade, mas vai sair poucos itens. Não tem nada errado, tá tudo certo, é isso mesmo. E aí cabe um ponto de atenção. São poucos itens, mas eu não posso errar nesses itens. Então são 10 itens, né? A cada 10 itens do pedido, estima-se que terão 2 a 3 itens de curva A. Principalmente porque são poucos itens, né? Você não pode errar mesmo. É exatamente por isso. Eu não posso errar porque são poucos, muito poucos. Então, e se eu erro neles, eu gero um impacto muito grande lá na ponta, porque eu vou afetar um volume muito grande de quantidade, de unidade vendida desses itens, né? E aí um problema maior ainda é que junto com uma venda de item de curva A, eu carrego junto a venda de outros itens que são de curva B, de curva C, de curva D, porque o cliente nunca leva um item só. Então, geralmente, ele leva o item da curva A e leva mais algum outro. A minha lucratividade não está nesses itens de curva A, mas ela afeta diretamente o resultado de outros itens, né? De outros SKUs, de outras curvas. Falando agora de uma questão de sazonalidade. Chegou o inverno e eu resolvi que eu ia fazer um pedido maior de produtos da curva ABC. Porém, saíram pouquíssimos itens desses que eu fiz o pedido. Como que eu devo proceder com isso? Certo. É uma pergunta muito interessante porque é justamente isso que ocorre no ramo farma, porque nós temos medicamentos que são específicos para inverno, medicamentos um pouco mais específicos para verão, enfim. Isso acontece muito e o que é o melhor a ser feito? Toda vez que eu vou transicionar de uma estação para outra, eu tenho que já prever que minha demanda vai aumentar. Então, se eu estou saindo do verão e entrando numa outra estação, que a possibilidade de gripe é maior, eu preciso reabastecer meu estoque para medicamentos que estão associados a sintomas gripais. Porém, se eu faço esse pedido, essa projeção na minha curva ABC simples, eu abro minha curva ABC, vou lá no meu sistema e projeto ali um estoque para 60 dias, eu vou perceber que eu não vou ter sucesso. Vai me dar a sensação que as quantidades sugeridas ali pelo sistema foram
poucas demais ou a sensação de que tem algo errado ali, né? Isso é normal porque o sistema pegou a projeção daquele momento atual, do passado, dos últimos 30 dias, geralmente 60, e aí nós estávamos em outra estação e a demanda era outra, o perfil de venda era outro. Então, o que que é o correto, né, nesses casos? Se eu sei que eu estou entrando numa estação específica, numa época mais específica de determinado tipo de medicamento, o ideal para negócios aí que eu já tenho um histórico de movimentação maior é eu entrar no sistema fora da curva ABC por um relatório de produtos vendidos mesmo e colocar o período, esse mesmo período que eu estou analisando nesse ano agora, eu coloco essa mesma data do ano passado. Então, se eu quero saber o que que vendeu de março a abril, para eu projetar uma demanda para os próximos 2 meses, eu olho o que que vendeu nesse mesmo período no ano de 2022. Eu consigo ter uma visão aproximada que nesse mesmo período, por exemplo, eu vendi 80, 100 caixinhas de acetilcisteína, por exemplo. Se eu faço pela curva, vai sair no máximo 10, 16 ali para 30 dias. Se eu olho do outro período, do período do ano anterior, eu já consigo ter uma visão maior. Opa, no ano anterior eu vendi X caixinhas. Então eu vou me programar para um estoque aí de 30 dias para os próximos 30 com essa mesma quantidade ou aproximada. Lembrando sempre que, ainda que eu pegue relatórios do ano anterior, é um valor muito aproximado, né? Eu não posso afirmar com certeza que vai seguir essa mesma tendência, até porque entram-se novos medicamentos no mercado que possam substituir essa mesma molécula que a gente utilizou ano anterior. Então, variações desse tipo são esperadas. Então, que é o sugestivo, né, nesses casos? Além de eu olhar a quantidade que foi comercializada no mesmo período do ano anterior, é eu pensar, convém eu já estocar toda essa quantidade de uma vez agora? Por que não eu estocar metade, aguardar o comportamento, daqui 15 dias eu analiso de novo e completo mais a outra metade, se for o caso? Então, cabe esse tipo de ponderação também. Mas pela curva ABC, em se tratando de sazonalidade, ela realmente, de fato, não é muito efetiva. Utilizando a curva de Pareto, os produtos da curva C são mais... Como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer a palavra esquecido, mas eles são os que menos saem, certo? Certo. E aí, eu posso fazer eles apenas sob demanda? É correto fazer isso? Ó, vamos lá. Eles estão na mesma linha de raciocínio, inversamente proporcional aos produtos de curva A que a gente falou. O que que acontece? Embora os produtos de curva C eles recebam esse carimbo aí, né, que eles são produtos esquecidos, que vendem pouco, de fato eles são produtos que vendem menos mesmo, quando eu falo em unidade vendida. Porém, quando eu falo de variedade, de número de SKU, 50% do meu negócio, da minha prateleira, é de produtos curva C. Então, é como se eu falasse que eu não vou comprar produtos de curva C, é a mesma coisa que eu falar assim, eu vou deixar de comprar metade da minha drogaria. Eu vou reabastecer só 50%. Até a questão estética também é muito ruim, né? A questão estética, a questão de venda casada, junto com o produto de curva C, vai outro de curva A e outro de curva B, ou dois de curva C, enfim. E nós temos que pensar em outro ponto que é o principal, que é a lucratividade. A lucratividade dos itens, ela não tem nada a ver com quantidade vendida. Lucratividade não tem a ver com quantidade que eu vendo. Então, os produtos de curva C, eles vendem menos, sim, mas eles garantem uma lucratividade final maior, quando comparado aos produtos de curva A. Então, às vezes, para eu ter a mesma lucratividade que um item da curva C tem, eu teria que vender 20 unidades de outro produto da curva A para equivaler à mesma lucratividade desse item de curva C. Então, esse é um ponto importante. A drogaria, ela vive, né? Claro, unidade vendida é importante, mas a lucratividade é o que sustenta meu negócio lá na última linha. Então, eu não posso deixar de desassistir, né, os medicamentos de curva C, os produtos de curva C. Aqui cabe um ponto importante, que é o seguinte, é uma análise que tem que ser feita uma outra ponderação. Eles vendem menos, mas eu consigo também separar o que vende menos por tendência de mercado, por demanda da minha loja, ou aquele item que é de curva C, mas é somente um cliente específico que compra e nem sempre ele compra, sabe? Esses produtos, de fato, não merecem eu manter estocados. Esse sim é melhor eu trabalhar sob encomenda. Então, se eu sei que o cliente X, só ele compra um determinado produto e ele nem compra com tanta frequência, um mês sim, dois não, um sim, um não, não convém eu gastar, eu manter, né, pagar aluguel dessa caixinha na minha prateleira para atender esse cliente. Quando esse cliente chegar, né,
eu faço uma encomenda desse produto. O medicamento aí tem um abastecimento um pouco mais tranquilo em relação a outros produtos, então chega no dia seguinte, então é melhor trabalhar dessa forma do que correr o risco desse produto vir a vencer ou, né, enfim, eu alocar um capital de giro que eu poderia alocar em outros produtos. Obviamente que depende de região, mas no geral, assim, que as pessoas consideram um produto de A e na verdade não é. Não existe falar assim, esse medicamento é curva A. Isso não existe. Na minha loja, ele é A. Na sua loja, ele é B. Na loja de outro cliente, ele pode ser sem venda. Não vende há mais de 90 dias. Então, não existe uma lista padrão. Então, toda análise é feita, né? Quando a gente vai falar de mix de produto, a análise é feita sempre sobre a comercialização daquele brick, daquela região dos mais vendidos, e mesmo dentro do mesmo brick, eu posso ter particularidades em cada loja, né? Porque a classificação da curva ABC ela depende da quantidade vendida, que consequentemente depende de quais clientes comprou e em quantas vezes eles comprou dentro daquele determinado período de tempo. Então, o perfil de uma loja nunca é o mesmo de outra. Claro que tem produtos que são clássicos no mercado, carimbados, né? Eles vão ser produto curva a nível Brasil, mas afirmar isso para todos os itens ou numa lista padronizada, isso é completamente equivocado. A gente tem live aqui no canal da universidade falando sobre inauguração de loja. Qual é a configuração que eu tenho que ter da minha curva ABC ao inaugurar a minha loja? Quando a gente fala de inauguração de loja, a gente tem que pensar em duas possibilidades. A primeira é uma inauguração de uma loja do zero mesmo, que não existia e agora ela existe, ela nasceu, ou é uma inauguração, né, que a gente fala uma reinauguração, um evento de uma loja que já tem um histórico de venda, mas vai, né, recomeçar, digamos assim. Para uma loja que está começando agora do zero, a gente não vai trabalhar com curva BC nos primeiros 60 a 90 dias. Por quê? Curva BC é demanda, é histórico, é movimentação anterior. Eu não tenho como subsidiar minha análise porque eu não tenho esses dados. Então, a gente esquece curva BC para esse tipo de loja. Como que a gente trabalha com uma loja desse perfil? Reposição. Então, se eu inaugurei minha loja hoje e eu tinha 5 caixinhas de medicamento X, amanhã eu vendi uma, sobrou 4. Eu já vou ter construído meu calendário de compras, de quando é que eu reabasteço quais categorias de medicamento. Se eu vendi uma, eu já tenho que repor essa uma. Mas tem 4 ainda. Eu sei, mas não é a hora da gente analisar se essas 4 são suficientes para me atender ou não. Eu ainda não conheço minha demanda. Pode ser que as 4 não sejam suficientes e pode ser que eu descubra que daqui 90 dias que 3 era suficiente para minha inauguração. E eu não vou precisar manter mais 3 no meu estoque. Esse tipo de análise a gente não tem como, é inviável fazer antes dos 90 dias, né? A gente ousa falar até que esse prazo ele pode ser estendido até uns 6 meses, a dependendo da loja. Se esse perfil muda, está mudando muito ainda ali no início, percebe-se que está faltando um medicamento, ainda está dando ruptura, pode ser que se estenda esse formato de reposição, de compra por reposição, para até 6 meses, né? Mas geralmente 3 meses já é suficiente para você começar a ter uma noção ali de quantidade. Agora, lojas que estão transformando, né? Lojas que já existem, a gente faz uma inauguração, mas ela já tem um histórico de venda, a gente pode usar a curva ABC, continuar usando a curva ABC. Mas como que eu vou usar a curva ABC se eu incluir produtos novos no meu negócio, na minha farmácia, e isso não pode afetar minha curva ABC? Não, pelo contrário. Esses produtos novos que entraram, eles vão entrar junto com o cálculo dos produtos que já existem e o sistema vai fornecer quantidades sugeridas para compra, para reposição, normalmente. Então, são essas duas possibilidades. Como é que a pessoa que inaugurou, que tem que esperar esses 90 dias, como é que surge esse cálculo da curva ABC a partir dos 90 dias? Aí o sistema ele vai fazer o cálculo, né, do que foi vendido nos últimos 90 dias, mas a gente precisa dar alguns pontapés iniciais, né? O que a gente fala? Que é a parametrização inicial do sistema para ele saber quantos por cento eu vou chamar de curva A dentro da sua venda, quantos por cento de curva B, quantos por cento de curva C. Eu até coloquei, né, a gente falou muito sobre isso no curso, sobre uma sugestão inicial que a gente trabalha, que é seguindo a metodologia de Pareto mesmo, porém um pouco mais adaptada para a nossa realidade do ramo farm, que é parametrizada da seguinte forma: até 60% da minha venda eu vou chamar de produtos de curva A. Os 60% primeiros itens mais vendidos eu vou chamar de produtos de curva A. E eu informo justamente isso para o sistema.
lá onde ele pergunta curva A, eu coloco 60. Ele já entende que é para classificar dessa forma. De curva B, a gente fala 30% da venda. Então, eu já tenho 60 da minha curva A, mais 30 agora da minha curva B, então eu já estou chegando lá nos 90% de unidades vendidas, que é o somatório de 60 mais 30, né? E aí os 10% que sobram seriam, teoricamente, os produtos de curva C. Então percebam aqui mais uma vez que a classificação lá dos itens de curva C, 10% da venda é de curva C, porém eu vou perceber que quando eu gero a curva BC, metade dos meus itens vão ficar classificados dentro dessa categoria. Então, em outras palavras, 60, 30, 10. Aí aqui cabe uma atenção, o Vinícius, é que tem sistema que classifica dessa forma, né? Eu informo para ele exatamente assim como eu falei. Porém, tem sistemas que eu preciso informar o percentual já acumulado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que em vez de eu colocar 60, 30, 10, eu vou precisar somar para ele. Eu vou colocar na curva A 60, na curva B 90, porque eu já estou somando os 60 primeiros da curva A mais os 30 da B, e lá na curva C, ao invés de eu pôr 10, eu vou pôr 100, que é o somatório de 60 mais 30, e chegou no 100 porque eu incluí mais 10. Essas diferenças precisam ser analisadas com cautela. Cada sistema parametriza de uma forma diferente. Mas, no fim das contas, eles estão fazendo o mesmo raciocínio, a mesma linha de cálculo. Eu gostaria de falar um pouco sobre as OLs. Primeiro, eu quero que você explique primeiro, e aí depois a gente vai entrar nesse contexto da curva ABC. O que são OLs? Certo. Então, a famosa OL, né, que são os operadores logísticos, de forma resumida, são medicamentos que a gente vai conseguir comprar, né, com uma condição diferenciada, uma condição comercial diferenciada. Então, quando eu falo de uma OL, não quer dizer que eu vou encontrar produtos de OL somente na mão de distribuidores com OL. Não, eu encontro esses produtos que ele tem uma OL, eu encontro esse mesmo produto em qualquer distribuidor, geralmente. Aí que está o conhecimento de quais produtos eu tenho condição melhor nessas OLs. Por quê? Se eu tenho uma OL num determinado item, com distribuidor tal, com laboratório tal, com parceria tal, e eu deixo de comprar na mão dessa parceria e compro na mão de outra pessoa, eu perdi a OL. Eu comprei na condição comercial normal, de grade, que a gente fala, na mão desse outro distribuidor, desse outro representante. Não é o item que é OL, é a minha negociação que é uma OL ou não é uma OL. Então eu preciso conhecer bem quais medicamentos eu tenho, de quais laboratórios eu tenho, quais são OL, quais não são. Porque quando eu vou direcionar minha compra, eu preciso direcionar exatamente o que é OL para a mão de quem eu negociei esse OL e o que não é OL, cotação normal. Cotação para ver quem tem menor preço para eu decidir comprar. Cotação com OL funciona? Não. A ideia justamente se eu tenho uma OL negociada para aquele medicamento, isso significa que ele é o meu menor preço. Ele tem que ser o meu menor preço. Não faz sentido eu cotar ele. Se eu coto e descubro que eu tenho um preço menor nessa OL, significa que não faz sentido, né? Eu preciso rever essa negociação. Então, assim, por que muda o formato de compra na OL, né? Justamente por isso. Eu tenho que saber destinar para quem eu mando o meu pedido, para as OLs. Eu tenho que saber aproveitar essas OLs, porque, assim, geralmente as OLs, elas têm um lote mínimo para que você compre. Geralmente, né? Não é sempre. Mas você precisa comprar em uma quantidade maior, né? Então, se eu negociei lá, vamos pensar, uma linha de Puran T4, eu não vou conseguir comprar uma caixinha na OL. Eu preciso comprar um volume maior, 30, 40 caixinhas. Mas se eu comprar todo dia por ano, eu não vou ter volume suficiente. Eu não vou conseguir gerar um pedido todos os dias de 40 unidades por ano. Eu preciso me programar antes. Eu preciso saber que, 2 vezes ao mês, eu olho para os pedidos de OL. Então, eu vou olhar para por ano, porque por ano é uma OL. E eu vou projetar uma demanda maior para esses medicamentos. Eu vou projetar 50 dias de estoque, 40, 45, 60, enfim, a depender da situação ali do negócio. E aí sim eu vou estocá-los com uma quantidade maior. A partir desse momento, eu consegui aproveitar essa condição comercial, eu consegui entregar volume, porque faz parte das negociações de OL, a entrega de volume de forma periódica, porque senão eu perco essa negociação. E ao mesmo tempo, eu consigo garantir que o meu dinheiro seja alocado para maiores volumes, para
produtos que precisam de maior volume, que são as OLs, e eu consigo ir trabalhando de outra forma com aqueles que não precisam, que é de cotação, que eu posso ir comprando todo dia, um dia sim, um dia não, olhando os pedidos e reabastecendo, né? Então, a forma de eu parametrizar o sistema para esses medicamentos de OL também precisa ser um pouco diferente. Se eu conseguir colocar isso dentro do sistema de uma forma separada, né, criar uma família, uma locação, um departamento, alguma coisa que seja que eu consiga separar o que é OL e o que não é OL, isso já me facilita muito. Por quê? Eu consigo falar para o sistema, olha, projeta para mim uma curva ABC específica, somente para essa categoria de OL. E ali eu consigo ousar um pouco mais. Não, eu vou estocar para o dobro do tempo que eu estou acostumado a estocar para não OL. Porque é uma oportunidade, né? Isso. Se eu misturo todo mundo, fica difícil separar, porque o sistema ele faz um cálculo só. Ele calcula, é para 30 dias? 30 E aí dias. ele pode considerar que você está fazendo errado, porque ele Exato. não E sabe. você pode comprar errado, porque a gente tem que pensar que pode ser que tenha outros colaboradores envolvidos no processo de compra que, né, às vezes passa batido, passou um por ano que foi no meio de uma cotação, mas era uma OL, enfim. Então, essa organização é essencial para a OL, é muito importante. Tem alguma dica que você quer deixar para o pessoal que está comprando por curva ABC? Dica, primeira dica, né, que eu sempre falo, né, em treinamento, em atendimento, né, assim, olhe para o meu estoque, para a minha contagem de estoque, para o meu inventário. Eu quero trabalhar com curva ABC, eu estou trabalhando. Você de fato comporta trabalhar com curva ABC? O que que eu quero dizer com isso? O seu estoque, quando você pega o medicamento lá na prateleira, o que consta lá na prateleira bate com o sistema? Esse é o primeiro ponto. Se a resposta for não, você tem muito problema com isso, você precisa dar um passo atrás. Primeiro, contagem de estoque, inventário, organizar a casa para que seja possível do sistema fazer um cálculo decentemente. Porque todo o cálculo da curva vai ser feito baseado no que você tem em estoque. Se ele fala que você tem 10 caixinhas de Novalgina e na realidade você só tem duas lá na sua prateleira, ele não vai sugerir compra, 10 é suficiente, não precisa repor. E você tem duas. Amanhã você vai ter um cliente chegando lá e não vai ter esse produto para venda. É perda de venda. Então, um problema puxa o outro. Então, a dica que eu dou, contagem de estoque. Como que está a minha contagem de estoque, meu inventário? Segundo ponto, segunda dica, né? Não mais importante que a primeira, mas dependente. Como que tá os meus departamentos da farmácia organizado? Os meus medicamentos genéricos, está tudo certinho dentro da categoria de genérico, tudo certo por laboratório, dentro da categoria de OL ou não OL? Os meus similares, está tudo alocado dentro da categoria de similares? Tem propagado misturado com similar? Tem perfumaria que está cadastrado lá no propagado? Porque o jeito que eu vou fazer o pedido no meu dia a dia é diferente. O jeito que eu programo para perfumaria, para propaganda, é totalmente diferente. Se eu começo a ter mescla de produtos, infiltração de produtos num departamento errado, eu deixo de estocar um item, ou eu vou estocar em quantidade errada, ou no time errado, porque os times são diferentes também. O time da perfumaria é totalmente diferente dos medicamentos. Então, isso é importante. Então, contagem de estoque, inventário e olhar para a minha departamentalização do sistema. Eu estou organizado até que ponto para que eu comece a usar a curva ABC? Feito esses dois passos, aí sim é hora da gente partir para a curva ABC.